A gente falou bastante sobre expectativa de juros e IPCA, que foi a prévia publicada no dia de hoje. Vamos conversar com os nossos parceiros da Broadcast, porque tem decisão de juros na quarta-feira, amanhã. E essa prévia da inflação que foi divulgada hoje, de 0,89%, veio abaixo das projeções. Será que muda alguma coisa? Será que não? Como é que o mercado está reagindo a essa publicação? Maria Regina Silva, editora da Broadcast, já aparece aqui conosco para tratar deste assunto. Maria, ótimo dia para você, minha cara. Bem-vinda à abertura de mercado. Olá, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha, Gabriel. A primeira reação aí, a reação inicial dos mercados foi juros para cima, dólar para cima e Ibovespa futuro para baixo. Claro, tem aí também uma parcela de impacto dessas incertezas internacionais, mas claro, também tem sim uma influência desse IPCA 15 de abril. A despeito, Gabriel, de ter sido uma alta um pouquinho eh, abaixo, né, do piso das expectativas, que era uma taxa de 0,90%, o IPCA veio em 0,89%. Isso não traz muito refresco. Por que não traz muito refresco? Olha, estamos falando de uma taxa acumulada em 12 meses de 4,37%. Essa taxa ela acelerou bem. Então, 4,37% está um pouquinho abaixo do teto da meta, que é 4,5%. E essa inflação ainda. Infelizmente, perdemos o contato com Maria Regina Silva, que tratava justamente destes preços no Brasil. Está aparecendo um monte de alimento na nossa tela. Tem feijão, tem laranja, tem arroz, os queijos estão aparecendo agora. São os vilões dessa última publicação, principalmente os derivados de leite. Leite longa-vida ficou bastante mais caro. Tivemos alguns tubérculos, cebola. Itens que tradicionalmente, sazonalmente, ficam mais caros em começos de ano. Atrasaram um pouco nestes custos, mas agora apareceram como vilões desta inflação do mês de abril. Não só eles, itens que são afetados diretamente pela guerra, como é o caso dos combustíveis, como é o caso também, por exemplo, de combustíveis em geral, né? Custo de energia como um todo. A gasolina ficou bastante mais cara, cerca de 6% mais cara em relação ao mês passado. Lembramos, começa hoje a reunião do Oriente, a reunião do Banco Central Brasileiro e termina amanhã. Maria Regina Silva, a voz da consciência, me diz que estamos reconectados, minha cara. A internet prega algumas peças. Você falava sobre essa dinâmica de inflação e a estrutura deste IPCA que foi publicado mais cedo. Olá, Gabriel. Espero que eu consiga ser um pouco sucinta, mais sucinta, para tentar passar aí para o nosso telespectador, né, o que essa inflação traz. Como eu disse, apesar desse resultado um pouquinho abaixo do esperado, estamos falando de uma inflação aí em 12 meses mais perto do teto da meta, que é 4,5%, né, uma inflação bastante pressionada por conta de itens ligados ao petróleo, combustíveis aceleraram bastante, sobretudo gasolina e também alimentação, por conta do efeito indireto, né, dos preços de energia, de outros produtos, né, que acaba aí trazendo esse efeito indireto sobre frete. Então, acaba encarecendo alimentos. Então, transportes e alimentos responderam por 2/3 dessa alta do IPCA 15 de abril em relação a março. Como você, né, perguntou no começo da nossa conversa, né, qual é a leitura que se faz, qual a leitura dos economistas sobre o Copom, né, que vai decidir a taxa Selic amanhã. Bom, Gabriel, apesar da influência para cima nos juros futuros e no dólar e influência para baixo no Ibovespa nesta manhã, a percepção é de que, apesar da pressão inflacionária que se tem neste momento, sobretudo por conta dos efeitos que a guerra impõe, a expectativa é de que o Copom mantenha o ritmo de corte na Selic em 0,25 ponto, portanto, Selic aí passaria para 14,5% amanhã. Um ponto importante que a Capital Economics, a consultoria britânica, destaca, Gabriel, é que, olha, apesar de todo esse efeito aí dessa guerra sobre os preços do petróleo, e consequentemente sobre
itens ligados à energia, né, principalmente combustíveis, gasolina, diesel, não se vê, por enquanto, o que, nas palavras da Capital Economics, traz aí um pouquinho de ânimo, é que não se vê, por enquanto, um espalhamento dessa pressão de alta em energia em outros itens, caso daquela classe de serviços denominada subjacente, que é uma classe bem acompanhada pelo Banco Central, acompanhada com afinco pelo Banco Central. Então, neste sentido, a consultoria britânica mantém a aposta de que o Banco Central vai sim cortar a taxa Selic em 0,25 ponto percentual amanhã. E a dúvida, Gabriel, é com relação principalmente ao orçamento desse ciclo de cortes. Se o Banco Central vai deixar a Selic um pouco mais baixa no final do ciclo de quedas ou não. Por enquanto, as apostas são de que o Banco Central não tem muito espaço para uma Selic maior no final do ciclo de quedas. Por exemplo, ali no Focus, no início do ano, e até depois, um pouquinho à frente, esperava-se uma Selic na faixa de 12% no fechamento de 2026. Agora fala-se numa Selic de 13%. Então, a expectativa é de um Banco Central, mais uma vez, e um pouco mais ainda, Gabriel, cauteloso na comunicação amanhã, dado esse quadro de inflação bastante pressionado, ainda que, de novo, a inflação medida pelo IPCA 15 de abril tenha vindo um pouquinho abaixo do piso das expectativas. Para completar, Gabriel, estamos falando de uma inflação que está bastante espalhada, ou seja, mais de 60% aí, né, dos índices que compõem o IPCA 15 avançaram. Quem vai se comprometer com o que vai acontecer daqui 4, 5, 6 meses? Eu não me comprometo com o que vai acontecer amanhã, Maria Regina Silva. Imagina o Banco Central com essa taxa de juros. Então é melhor mesmo manter a cautela, esperar para ver, porque a gente tem certeza absolutamente nenhuma do que vai acontecer no conflito lá no Oriente Médio, que deve ser driver de inflação para estes próximos meses. Obrigado pela participação, minha cara. Uma ótima terça-feira a você e toda a equipe da Broadcast. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu.